Bom dia, pessoal. Tudo bem? Todos me escutam? Já vi que no chat aqui vocês estão dizendo que estão me ouvindo bem. Espero que a gente não tenha eco ou problema de som, tá bom? Vamos lá. Guilherme, você está transmitindo a tela, né? Show de bola, vamos lá. Nosso webinar, pessoal, vai mostrar algumas aplicações reais de inteligência artificial que já estão sendo usadas por grandes empresas. Sim. Oi? Voltou o eco? Você está com o teu áudio aberto? Desligou, beleza. Então nós vamos ter que desligar aqui. Então, estamos se ajustando aqui, pessoal. Vamos lá. Sim, já existem empresas no mercado com aplicações reais. Nosso webinar está previsto para durar 45 minutos até 1 hora. E sim, vocês poderão fazer perguntas ao longo da apresentação utilizando o chat. Esse mesmo aí que vocês mandaram o ok do áudio. A Camille, que infelizmente não está aqui com a gente, está na sala do lado ali, vai recepcionar as suas perguntas que serão respondidas nos últimos 15 minutos. Falta de educação minha. Meu nome é Rogério Logeto, sou gestor de marketing do Grupo YKP, uma empresa de 34 anos de história e com muita tradição em consultoria e implementação de soluções de gestão empresarial. Vou pedir para o Guilherme passar para a próxima página, por gentileza, Guilherme. Show de bola! A YKP Consultoria ingressou no mundo das soluções empresariais em 1990 e nunca mais parou. Para poder focar nesse nicho e atender o mercado com soluções que permitiam às empresas iniciar sua jornada pela transformação digital, fundamos outras duas empresas, a XPTA e a Sysprise. Próxima página, por favor. Essa página assustadora, um gráfico imenso, cheio de coisas ali. Não se assustem. Nossas empresas combinadas possuem um arsenal de ferramentas corporativas, que é o que vocês estão vendo, que irão te levar para o próximo nível de transformação digital. Nosso portfólio consta com RP, CRM de última geração, ferramentas para o varejo, gestão de compras, business intelligence, RPA e soluções desenvolvidas com inteligência artificial. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Próxima página, Guilherme. Sem mais perda de tempo, hoje temos conosco Luiz Lobo, aqui do meu lado direito, fundador da FinTalk em 2019 e responsável pela criação dessas incríveis aplicações que utilizam inteligência artificial. Também conosco, ali, Guilherme Rocha, sócio fundador da One Digital, mais de 30 anos de carreira em empresas como Accenture, Sudameris, especializou-se em plataforma de gestão de cobrança digital. Esses dois executivos incríveis vão apresentar para todos vocês soluções de cobrança, vendas, atendimento ao cliente, suporte de equipe de campo baseado em inteligência artificial. Mas antes de eu passar a palavra para o Guilherme, eu vou pedir para a Camille, que está ali do lado, soltar uma pesquisinha para vocês. A gente quer saber, quer conhecer um pouco mais de vocês que estão assistindo o nosso webinar, saber um pouquinho mais das dificuldades que você tem. Então eu vou pedir para a Camille. Camille, por gentileza, solta a pesquisa para nós. E essa pesquisa tem 3 perguntinhas. Se você está assistindo através do smartphone, para acessar a pesquisa, vai lá no chat e clica na pesquisa. A pesquisa está no chat para quem assiste em smartphone. Desculpa, agora sim, grande Guilherme, está contigo. Bom dia, obrigado Rogério, obrigado Lobo, o Wink, que está aqui hoje também, nosso grande amigo e parceiro aí pelo convite, participar. Os webinars da YKP estão sempre aí em alta. E eu tive a felicidade de contar com o Luiz Lobo, nosso parceiro da FinTalk, grande amigo também, que vai contar para vocês o que foi essa experiência até agora, como é que está a FinTalk, como é que a gente vai decolar, só que a gente vai olhar isso na prática. Vamos já direto para o demo, porque o pessoal está de manhã aí, não quer perder esse tempo. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? A YKP, a One Digital, enfim, vocês estão... Nós temos aqui 56 pessoas aqui no grupo. A gente não gosta de apresentação, apesar da gente ter aqui um PowerPoint, a gente gosta de mostrar o que a gente roda. E a FinTalk é uma empresa de 5 anos e é uma empresa de IA, basicamente. A gente está com profundidade, né? Nos últimos 2 anos, a gente fez o go-to-market, então a gente investiu muito em algoritmos, muito em coisas profundas, e de 2 anos para cá, a gente fez realmente o processo comercial da gente, e a gente aqui está com grandes contas, como está o Web, no Bradescard, a gente está no C6,
né? Então, a gente está entrando em várias operações, né? Stone, Sky, CIMED, Porto Seguro, enfim, só empresas Tier 1, empresas de primeiro nível, onde a gente tem, onde essas empresas, talvez assim como vocês, já tinham ou têm soluções de IA ou conversacionais. E o que a gente tem mostrado é que a gente tem algo muito, muito moderno. Não é à toa que a Accenture está com a gente em algumas dessas iniciativas, porque a gente consegue entregar uma plataforma muito para o Brasil, que é uma capacidade de entender a base da pirâmide conversacional. Se você olhar, uma boa parte do público brasileiro não, aliás, a maior parte, não digita, porque tem problemas de vergonha de errar, de digitar, né? E as pessoas se comunicam muito usando voz em vários canais. O WhatsApp é um deles. A solução da gente, ela consegue entregar isso em qualquer plataforma. WhatsApp, SMS, Telegram, Instagram, Facebook, na URA, na telefonia. Quando você cria uma jornada, ela está em todos os canais imediatamente. Você não precisa fazer um para cada canal. Tem uma vantagem muito grande, né? Então, você pode embutir isso aqui dentro do seu app, embutir isso aqui dentro do seu web chat. Então, a gente tem uma versatilidade enorme. E a grande vantagem é que um botão, você está em todas as plataformas. A gente vai mostrar aqui um pouquinho para vocês. Então, a ideia da gente aqui é pontuar com vários demos, tá? Então, vocês vão ver coisas reais que estão rodando em cliente. Então, é muito comum aqui no Brasil, sabe? A gente vem os gringos de grandes empresas e mostram coisas incríveis e tal, né? E na realidade entregam pouco. Resultado que é bom, pouco, custo alto para caramba, um tempo enorme para implantar. Eu vim de grandes empresas, tive essas empresas atendendo a gente, e na realidade o resultado é baixo, né? E se você olhar no mundo de hoje, quem está revolucionando são as startups, né? Você tem empresas enormes que foram disruptadas, por exemplo, a própria OpenAI, né? A própria Fintalk, que está fazendo um trabalho muito legal com grandes empresas aqui no Brasil, com parcerias enormes, né? E a gente, num crescimento absurdo, muito maior do que a gente podia imaginar. Então, a ideia da gente é mostrar caso prático para vocês, né, de clientes que estão usando, e vocês vão pensar no que pode ser usado. É muito comum a gente entrar num segmento dentro da empresa e ir crescendo, né? Em geral, às vezes a gente entra por atendimento, ou cobrança, ou uma concierge de atendimento a funcionários, né? E dali vai crescendo para outras áreas da companhia, né? Fazendo toda a parte de dados, enfim, de campo, né? Então, a gente tem hoje alguns milhares de pessoas de campo, toda a turma de campo, por exemplo, da Stone, você tem Cogna, você tem CIMED, que usam a plataforma da gente conversacional com a IA. Vou mostrar aqui um pouquinho disso. Um exemplo aqui que eu vou dividir com vocês, sempre usando o celular. Você vai ter que compartilhar a sua tela. Eu vou compartilhar a tela agora. Um exemplo aqui de celular. Então, aqui, deixa eu dividir a tela com vocês. Deixa eu achar aqui, peraí. Incluir som. Não, não é plano de fundo. Uma janela, peraí, deixa eu só achar aqui com vocês. Qual que é esse daqui? Tem cara de ser esse, né? Tem tanta janela aberta. Já foi. Então, como vocês estão vendo aqui, todas essas plataformas aqui, eu vou mostrar para vocês depois. Agora eu vou dar uma palhinha para o Guilherme e depois continuar. Tá? Então, isso aqui é a ideia, a gente dá uma palhinha só inicial. E vocês já terem um sabor do que é que a gente está falando, né? Porque as pessoas falam, a gente entra nas empresas e as pessoas já têm uma solução, já tenho isso, já tenho aquilo, né? Você imagina, essas empresas todas grandes têm acesso a todas as soluções. Por que elas escolhem a Fintalk e o Windista? Né? Então, assim, vamos dar uma olhadinha num primeiro demo e a gente vai pontuar com vários de mercado, tá? Então, o primeiro aqui é até uma operação que a gente tem aqui antiga, né? Mas a gente começa mostrando para vocês. Então, imagina o seguinte, você tem um pequeno estabelecimento, Dona Maria, seu José, tem uma pequena venda ali, e eles têm aquele POS, que passa aquela maquininha que passa da Stone, que passa, por exemplo, cartões. E ele quer saber o seguinte, quanto vai entrar na conta? Eu vendi aí os últimos dias, quanto vai entrar na minha conta hoje? Eu quero fazer uma antecipação, mas se o José e a Dona Maria não fala assim, antecipação, não fala, eu quero crédito, né? Eles falam de outra forma, né? E também não leem nada, porque nenhum brasileiro lê nada. É muito comum, né? Você está no WhatsApp e você diz assim, vamos fazer então o almoço lá em casa amanhã. Próxima pergunta da turma, vai ser aonde? Outra pergunta, que horas que vai ser? Você acabou de falar meio-dia amanhã, na hora do almoço. Pô, né? Então, assim, ninguém lê nada. Então, vamos aqui dividir a tela. Vou entrar aqui no WhatsApp, então. Tá?
E aqui tem, então, um atendimento, aquele seu José, Dona Maria, que estão no campo, tem lá um texto enorme, mas ninguém lê, então não adianta nada. Ele vai chegar e falar assim, ô, meu filho, diz para mim aí quanto é que vai entrar na minha conta hoje, que eu queria pagar uns negócios aqui. Então, ele fala dessa forma desestruturada, que é assim que o brasileiro fala. Ele vai lá e traz, acessa a tua base de dados, acessa a sua API e traz para você o saldo que você tem para receber. Aí você quer ver numa outra data? Eu queria ver numa outra data, por exemplo. Então, eu vou botar aqui sim, eu posso apertar, eu posso falar, eu posso digitar, tanto faz. Para a gente é tudo igual. Então, ele diz lá, que data você quer? Vocês estão acompanhando aqui na tela. Que data você quer? O brasileiro não fala dia 10, dia 20, ele não fala assim. O brasileiro, quando você fala uma data, que eu quero pagar na minha cobrança, eu quero receber o meu extrato, o brasileiro fala de outra forma. Ele fala assim, ó, então, é que a minha irmã está vindo aqui na quarta-feira da semana que vem e eu fiquei de pagar ela um dinheiro. Daí eu queria saber quanto é que vai entrar na minha conta para modo eu pagar ela. Então, ele fala esse áudio aqui. Então, o que ele faz? Ele vai lá, quarta-feira, dia 13, e ele traz o saldo. Então, a tecnologia da gente permite entender essa maneira prolixa, enrolada que o brasileiro tem, que é mega complicado. Então, por exemplo, o brasileiro ele não fala... É engraçado, ele conta uma história para tudo. A gente tem um caso aqui da CIA interessante, que a moça, tem gravado isso aqui, a moça falou 3 minutos e meio para no final dizer que perdeu o cartão. Cara, era só falar, ela fala, não, porque eu saí com a minha filha hoje, e aí o que acontece é que eu sempre saio com a minha filha, sabe? Minha filha, ela é muito legal. Cara, que importa? Você perdeu o cartão, é só isso. Mas o brasileiro não fala. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, rapaz, nem te conta, tá chovendo muito aqui em São Paulo, daí, cara, molhou aqui que o telhado tá ruim, molhou os boletos todos aqui, e eu não tenho como pagar você. Tem como você mandar uma segunda via para mim, por favor? Então, assim, esse é o brasileiro. O brasileiro conta uma história triste, sempre explicando alguma coisa, explica mais do que precisa, e ele vai lá, acessa o teu sistema, pega o seu boleto, já gera código Pix, já gera o IPTE para pagar, código de barra, essa coisa toda. Então, a gente consegue entender aquelas coisas mais malucas. Quer ver? Esse aqui é um caso... Aqui tem histórias ótimas, até de cachorro comer boleto, tem umas histórias bem engraçadas. Aqui tem uma outra também engraçada, que a gente acaba usando como demo aqui para vocês. Então, rapaz, nem te conto, cara, meu cunhado é um cara miserável, ele ia pagar uma grana para mim, cara, me deu um cano aqui, e aí, cara, tô enrolado aqui, eu tenho que pagar os meninos aqui. Vê o que você pode fazer para me ajudar aí. Essa é uma dificuldade do brasileiro, pedir crédito. Então, ele está querendo aqui um dinheiro aí e vendo o que sai. Ele quer, no fundo, uma antecipação. Então, com isso, ele entendeu e perguntou, que valor você está precisando? Amigo, se você conseguir para mim, na realidade, está precisando uns 5.200. Se você conseguir isso, cara, eu te agradeço, valeu. Então, repara, ele fala desestruturadamente qualquer coisa. O que ele vai fazer? Ele vai olhar nos recebíveis desse cara, ver o valor igual ou acima de 5.500, que aqui no caso é 5.565, e vai calcular a taxa para antecipação. Se ele disser sim, ele vai fazer a trava na registradora, vai colocar na agenda de pagamento e pronto. Olha a velocidade, olha a simplicidade que você tem de experiência do cliente para conseguir isso. Aqui tem muito mais coisa, toda a parte de onboarding, tira foto da carteira, assim, com um dedão na frente, a gente consegue entender e fazer um onboarding de cliente. Tem muita coisa depois para mostrar. Mas vamos continuar aqui a nossa conversa. O Gui vai dividir com vocês uma maneira de pensar e abordar o problema, de como é que a gente ataca o problema dentro da companhia de vocês. Obrigado, Lobo. Depois dessa apresentação fica difícil aí preservar a nossa audiência. Vamos lá. A gente procurou trazer um pouco mais de conteúdo, As pessoas perguntam muito, mas como é que implementa, como é que começa, quanto custa, como é que faz para calcular retorno de investimento? Então, a gente tem aqui 2 slides bem simples para contar um pouco sobre isso, onde nós estamos em termos de maturidade da tecnologia, e aqui vocês estão vendo, começa lá atrás com o chatbot baseado em regras, uma URA praticamente digitada, às vezes até falada, mas sem muito sucesso, com uma árvore de decisão por trás, você faz toda uma programação engessada e é esse fluxo que nós tínhamos lá nas primeiras versões de chat. Na sequência, o que aconteceu? A entrada da linguagem natural, Natural Language Processing, o processamento de linguagem natural. Eu começo a compreender aquilo que ele tem a me dizer,
E, logicamente, faço essa speech to test, teste o speech na conversação, mas me falta ainda um pouco de retaguarda, né? A gente consegue melhorar a interface, mas carece na retaguarda de um nível de compreensão, contexto, né, cognição melhor, né? E nesse próximo ciclo de machine learning e a IA avançada, né, inteligência artificial avançada, a gente traz isso, LLM, a gente traz toda a parte de compreensão e chegamos aí no terceiro estágio em que muitas empresas já estão tentando, né, advento aí do chatbot, BART, quer dizer, todas eles trazendo mais próximo do usuário essa capacidade de gestão do seu dia a dia com tecnologia, né, essa simplicidade. Então, a gente está falando nesse estágio da inteligência, a gente tem, eu diria, talvez 4 níveis aqui, né? Primeiro eu vou tirar aquele acesso de palavras ou texto que tenham uma malícia, né? Invasão, hacker, né? Então tem toda uma camada de cyber para fazer essa limpeza. Depois a gente entra num segundo estágio para fazer limpeza de bad words, palavrões, né? Aí sim eu tenho uma frase limpa, né? Em cima dessa frase limpa eu vou condensar, vou limpar, gerar inteligência e contexto para mandar para o meu LM fazer a interpretação disso e trazer a resposta num caminho inverso, né? Esse é o estágio que a gente, em muitos casos, já se encontra. E para finalizar, o que tem agora aparecido de buzzword, né, o agentic, né, o que é o agentic? Né, a gente utilizar, né, essa inteligência toda como uma colaboração, né, um empoderamento do usuário em casos de copilot, mas principalmente fazendo toda a integração e tomando a decisão nos bastidores, né? O chatbot é muito mais um orquestrador de inteligência que está trabalhando aí nos bastidores. Então, essa aqui é a linha de evolução. Felizmente, aqui, nosso parceiro Fintalk está sempre na linha de comando aí. A gente já passou até em casos do Bubble. A gente vai contar um pouquinho mais para vocês como é que está funcionando essa inteligência que não alucina, né? Principalmente, que é o grande risco de você colocar isso no negócio hoje. E nós que conhecemos no histórico, né, das pessoas se comunicando em call center, principalmente, é essa questão de sair do compliance, LGPD, uma questão aí que vira ação contrária, vem um problema para a companhia, né? Então, um dos benefícios é a gente trabalhar dentro de uma trilha inteligente e que te dá performance a custo baixo, tá? Outra visão que nós trouxemos aqui, essa eu particularmente gosto bastante, é de como calcular esse impacto, né? Onde eu escolho o caso de uso. Só para lembrar para a turma que a gente vai compartilhar esse material todo. Ah, então, sim. Você vai ter esse material para dar uma olhada. Às vezes é uma coisa um pouco mais detalhada, o Guilherme vai dividir, mas vocês vão ter isso aqui tudo preparado. Se precisar de mais informação, o Guilherme e a turma da YKP vai disponibilizar. Deixa eu só acrescentar um ponto. No final do webinar, todos vocês vão receber um e-mail de agradecimento, obviamente, que vai apontar para uma landing page que vai ter esta apresentação e vai ter a gravação do webinar, tá bom? Vai estar tudo lá bacaninho. Boa. Ótimo. O que a gente trouxe aqui que funciona bastante e tende a ajudar a gente conseguir montar esse mapa, né? Esse mapa que tem 2 grandes variáveis, vocês estão vendo aqui, disponibilidade de dados e complexidade de tarefa, né? AI precisa de dados, é o combustível. Então, sem dados, nós estamos limitados a contextos pré-definidos, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos falar desse exemplo aqui mais simples, do aumento de receita. Então, a gente fala, vamos calcular aumento de receita, redução de custo ou mitigação de risco. São esses 3 pilares principais que tem que estar no nosso diagnóstico. Então, eu vou melhorar a receita? Sim. Vou reduzir custo? Ou vou mitigar risco? Então, esses são os 3 pilares que estão ali por trás. Para a gente conseguir enquadrar o nosso chatbot, a gente vai olhar no nível de complexidade da tarefa. Uma tarefa simples, uma tarefa muito complexa. A gente sai aqui baixo volume de dados com tarefa simples, por exemplo, que começou lá atrás, um pop chatbot, que é uma árvore de decisão que a gente comentou. É uma URA, né? É uma URA que responde, todos os que tiveram essa experiência, é horrível, no Mercado Livre, quer dizer, é aquilo ou nada, não entendi, muda e manda para o operador, e quer dizer, a gente tem pouco ganho nesse sentido. E a gente passa subindo na disponibilidade de dados. Então, imagina, agora estou colhendo dados, tenho cloud, tenho retaguarda de informações do meu interlocutor. Então, é bom até dizer isso, né? Eu tenho informações de mercado que eu posso alimentar meu chatbot e tenho informações do interlocutor.
né? A partir do momento que eu subo nessa escada de volume de dados, eu coleto dados do meu interlocutor, eu consigo chegar nesse chatbot que vai personalizar em função do perfil, mas ele está dentro daquela árvore engessada, né? Então, vamos subir aqui na complexidade e ver o que acontece, né? Eu tenho poucos dados e tenho agora um trabalho muito complexo. A gente traz aqui, por exemplo, um assistente de diagnóstico médico. Vou colocar lá numa aldeia da Amazônia e preciso fazer diagnósticos médicos iniciais, não é um diagnóstico CRM, mas assim, eu preciso orientar um enfermeiro com relação a uma doença local, uma malária, o que são esses sintomas. Então, a gente está falando aqui de um chatbot com alta complexidade e, nesse caso, baixa informação do meu interlocutor. Eu estou trazendo informações de mercado, né, que eu alimentei essa base de conhecimento. E evoluindo agora nas duas frentes, né, mais complexidade, mais volume de dados, um exemplo que nós vamos ver hoje, né, que cabe tanto com aumento de receita e redução de custo, é uma jornada de cobrança. Essa jornada de cobrança inteligente, que a gente vai mostrar para vocês, ela está encaixada nesse quadro, né, complexidade mediana, né, porque eu ainda não tenho tantos insumos aí para fazer todas as negociações que eu queria, olhar histórico de perfil do cliente, e isso vai acontecer quando a gente evolui para a complexidade com alto volume, que é o chatbot interativo. Tá? Feito esse quadro, né, vocês vão ter oportunidade depois de ler com calma e olhar esses pequenos cases que nós trouxemos. Vale a questão agora, e do ponto de vista financeiro, né, o que eu faço com isso? Então, a gente montou um segundo diagrama aqui, né, que vai colocar volume de transação e valor da transação. Então, se você conseguir enxergar nesse lado direito do meu quadro, que eu tenho alto volume de transação, muito provavelmente a gente está falando de uma relação B2C. Né? Eu tenho consumidores, seja, por exemplo, num caso de alto valor, estou fazendo concessão de crédito, estou fazendo análise de seguro, estou fazendo no programa aí de medicina diagnóstica alguma venda de um serviço de laboratório. Então, vocês veem que eu estou sempre com valor agregado e alto volume. Então, por isso aqui no nosso ROI, né, é prioritário, preciso atacar esse caso, né? Ele é passivo de automação, ele tem dado, ele me traz volume, ele me traz rentabilidade, então esse é o foco. De lá, nós descemos ainda para essa escala do B2C, que é escalar e automatizar. O que é isso, né? Nós estamos falando, mais uma vez, de alto volume, então, várias pessoas se conectando, talvez um telecom, utilities, né, que são empresas que têm call centers, tem um ticket médio baixo, alto volume, a gente vai trabalhar para automatizar isso, mas ele já está na minha escala aqui, né? Vocês veem no segundo degrau. Terceiro degrau, esse lado esquerdo do gráfico aqui, a gente pode falar que é a relação B2B. Né? A gente tem um volume de transações muito grandes e eu preciso realmente questionar a automação via chatbot. Né? Estou falando, por exemplo, de atendimento de fornecedor de uma multinacional que vende equipamentos, né? Escavadeiras, tratores, quer dizer, faz sentido eu automatizar tudo isso, ele vai talvez só desbastar a base do meu primeiro atendimento e depois eu transbordo isso para um executivo de conta. Né? Então, nessa mesma condição... Aqui você tem, por exemplo, até corretores. Né? Por exemplo, a gente tem lá na Porto Seguro. A gente pilota corretor. O primeiro aqui pode ser os call centers de cobrança que você, com a OneDigital, faz, né? A cobrança e atendimento, os dois da direita e o da esquerda, que tem baixo volume. Um exemplo é a turma, por exemplo, de venda da Stone, são 4.000 caras, ou a turma da Porto Seguro, que é o de campo, que você tem, eles lidam com B2B. Exatamente, é um bom exemplo teu. Perfeito. E você percebe, né, Lobo, quando a gente fala de baixa transação e valor baixo também do volume, a gente colocou aqui até postergar, né? Eu acho que nessa cadeia alimentar a gente vai chegar numa hora de estar com a companhia totalmente integrada, automatizada. Mas, nesse momento, a gente posterga. Então, esse N aqui, ao contrário, né? O fluxo que segue para essa automação. Você tem mais ganho para a empresa, né? Mais ganho. Eu vou aproveitar, vou perguntar para quem está assistindo a gente. Vocês, na empresa de vocês já utilizam algum tipo de IA ou de chatbot para atender essas necessidades? Comenta aqui com a gente, comenta ali no chat com a gente, tá bom? Guilherme, tá perfeito. Bom, agora acho que podemos partir para mais uma demo, né? A gente já falou bastante, já demos essa sapiada aqui inicial. Você vai fazer a demo de cobrança? Vou fazer a demo de cobrança. Tá, para todo mundo entender, essa demo de cobrança hoje, ela já roda em várias empresas grandes, tá? A gente tem, por exemplo, na CIA, a gente está rodando lá com mais de 5 milhões de clientes, né? A gente teve uma redução hoje de custo da ordem de 50%, e a gente tem isso nos clientes que a gente opera, em
na estrutura de cobrança, onde a gente entra, a gente tem uma redução dramática, e é dessa ordem, um pouco mais de 50% na realidade, né? E um aumento da recuperação de crédito, um aumento do percentual de crédito. Vale depois você falar um pouco também de alguns outros bancos que a gente tem aqui de sucesso, né? Onde a gente consegue ter uma recuperação de crédito, de valor, maior do que o humano. Em geral, né, rule of thumb nosso, a gente consegue ser mais eficiente e melhor do que metade dos operadores. Esse é o número mágico da gente. Então, a gente começa a igualar de 60% do terceiro quartil para cima, você tem que igualar. Agora, os primeiros 2 quartis, a tecnologia da gente consegue ser mais eficiente, melhor e, obviamente, absurdamente mais barata do que o ser humano. Legal, deixa eu só fazer perdão, acho que o negócio legal do Guilherme depois falar, com o NPS alto, né? A gente consegue ter custo baixo, é o famoso bom, bonito, barato. Custo baixo, eficiência, né? E o cliente feliz. Então, sempre NPS acima de 70. A gente não tem nenhuma hoje operação rodando com NPS abaixo de 70. Só antes do Guilherme começar, a outra demonstração no início do webinar que o Luiz apresentou, ele fez do celular. Tá? Esse exemplo, nós estamos mostrando uma outra plataforma. Esse aqui já é feito no site, direto lá. Esse tem importante que você trouxe, Rogério, e o Lobo comentou, vou ressaltar aqui, né? A portabilidade da tecnologia, né? A gente vai colocar ela num app, vai colocar ela no próprio site da companhia. Se eu tenho lá um site, suporte, chat, a gente vai se integrar, a gente não tem problema com outros fornecedores, temos uma solução extremamente portável, e aqui nesse exemplo nós estamos no browser, né? E até para falar de atendimento, quando é alto volume, a gente está falando de gente da base da pirâmide que eventualmente está com dificuldade em colocar mais recursos no celular, mais aplicativos. Então, você ter a facilidade de estar dentro do browser, ele não precisa baixar nada, ele sai rodando. E mais que isso, a partir do momento que ele te autorizou a abrir esse canal de comunicação, você tem abertura para fazer um push depois, a custo zero, né? Então, você está numa plataforma 100% Fala Zap, que é o Fala 123 da Fintalk, né? Ele simula uma solução ainda muito mais flexível que o WhatsApp, sem o custo da Meta, né? E com essa portabilidade toda, né? Nesse exemplo, então, a gente está falando do nosso... Opa, deixa eu tirar ele daqui que apareceu a barra. O nosso motor para fazer a cobrança, que é o acordo inteligente, né? Então, fazer uma escolha aqui simples, né? Aqui é um demo, né? Um ambiente de demonstração. Né? Ambiente de demonstração, a gente está no cloud, porém com base restrita de acesso, né? E eu gosto muito de comentar uma questão importante aqui com o Lobo, que é sobre volume de consultas, né? Que geram aquela concorrência e o tempo de resposta de APIs, né? Porque você está numa nuvem, você tem API de terceiros, a gente está em cima de uma camada conversacional que vai usar da sua esteira o dado de login. Então, o primeiro movimento da cobrança é dado de identificação. Ele recebeu um acionamento por WhatsApp, por e-mail, por SMS, ele vai cair no nosso ambiente. Nesse ambiente, prioritariamente, o primeiro bloco diz respeito a dados de identificação. Eu preciso entrar e aqui a gente faz essa validação positiva, né? 1, 2, 3, 4, simplesmente para puxar o dado do cliente. E nesse movimento que eu estou fazendo, dado de identificação, dado da dívida, né? Busquei a dívida, essa é a sua situação, essa é a sua dívida. Se eu te interromper, desculpa, eu vou interrompendo às vezes. Aqui você pode apertar botões, você pode falar, você pode digitar. Para a plataforma, tanto faz. Isso é importante. Ele está aqui, no caso, apertando, mas a gente dá o que for melhor para o cliente. O cliente pode falar, sim, quero, não quero, manda bala. A gente entende. Ou pode só digitar, só para dividir com vocês. E o legal que ele está mostrando aqui, olha, ele está num browser da tela do computador, mas isso aqui podia estar dentro do seu app, é a mesma plataforma, podia estar dentro do WhatsApp, para a tecnologia, que o OneDigital coloca no ar aqui, junto com o YKP, tanto faz o canal. A gente consegue fazer essa mesma experiência em qualquer canal sem você ter uma vírgula de trabalho adicional, né? Só para... Beleza. Eu comentei do primeiro bloco, então, dados de identificação do cliente. Segundo bloco, dados da dívida. Terceiro bloco, compliance, regras, né, políticas.
E o último bloco, meios de pagamento. Então, é assim que nós criamos a estrutura, né, uma estrutura até importante que o Lobo trouxe. Você não quer, nesse primeiro momento, dar uma inteligência para esse inadimplente ficar simulando. A gente já viu isso em outras situações, que ele simula e não faz o que a gente quer, que é o pagamento, o compromisso, a promessa. Então, nós aprendemos também a colocá-lo dentro de um funil, ainda com todo esse recurso de inteligência, mas trabalhando dentro daquilo que a área de cobrança quer, que é um pagamento à vista. Se ele não vai no pagamento à vista, a gente vai ter condições pré-definidas, que também são aquelas que atendem ao interesse da companhia, e, finalmente, se ele passou por esse crivo e nada ocorreu, a gente vai jogá-lo no modo de simulação, que é o que a gente vai ver aqui. Sim, eu gostaria. Tem que dar lá em cima acesso. Opa, espera aí que eu tenho que dar um acesso aqui. Vamos lá. Tirar. Site. Vou voltar lá. Vamos lá. Sim, eu gostaria. Poxa, eu não entendi, né? Você quer... Sim. Sim, sim, claro que sim. Conheci os meios de pagamento. E aqui as opções que ele traz, né? À vista, parcelar, eu não quero. Ele já traz, como eu falei, a primeira condição à vista, né? Como a gente não quer trabalhar com ele à vista, eu aqui estou endividado, falo assim, quero parcelar. Olha, vamos no boleto, por favor. E aqui, como a gente comentou, né, ele já trouxe, né, uma condição pré-definida, são 5 ofertas, 1, 2, 3, 4 e 5. O cliente vai olhar, pô, não tem interesse, 3 parcelas, não, eu quero conhecer outras ofertas, né? Ele vai, então, te permitir, nesse momento, a entrar no módulo de simulação. Né? Pô, o que é o módulo de simulação? Eu vou colocar quanto você quer pagar, né? Lembra aquela terra da Casas Bahia? Toda vez que eu faço isso aqui, eu me lembro, né? Quanto você quer pagar quanto? Então, vamos falar, ele está dizendo aqui, em cima de política, que a parcela para aquele indivíduo precisa ser maior que 209. Então, eu bati na governança, bati no compliance, olhei o CRM de cobrança e trouxe a condição, e aí vem aqui a decisão. Quanto fica bom para você pagar? Olha só, eu acho que eu só vou pagar aí, eu consegui uns 232, viu? Estou meio sem grana. Você vê que o nível aqui, até vou voltar, né? A velocidade com que ele faz a tradução, olha, eu só acho que eu vou conseguir pagar aí, eu acho que 232, e automaticamente, né, para aquela política de cliente, vocês estão vendo, são 19 parcelas, ele vai fazer uma distribuição nas primeiras 18 parcelas do 232 e a residual cai para a última parcela. Tá? E vamos dizer aqui, pô, eu vou fazer outra data, essa data não me interessa, né? Quando que você quer pagar o boleto? E mais uma vez aqui, da outra apresentação, vocês lembram, poxa, acho que só vou conseguir pagar isso aí lá para sexta-feira da semana que vem, viu? Dá para ser? E, mais uma vez, eles fazem toda a reprogramação do pagamento, agora vencendo todo dia 15, né? A partir do dia 15 do 11, que é a sexta-feira da semana que vem, já indica o percentual aí do desconto que foi dado, e se a gente tiver interesse, que esse é o caso, a gente finaliza, né? E aqui entra naquela esteira do meios de pagamento que a gente comentou, né? Integrar esses bastidores, aqui eu posso ter uma carta acordo, posso ter o próprio boleto, e enviar isso para um sistema de terceiro para fazer baixa do inadimplente. E assim, ele já te entregou o boleto ali. Já entregou o boleto aqui, acho que se eu abrir, vou ter que compartilhar a tela. Vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Mas ele tem, sim, ele tem aqui. Não sei se vocês estão vendo aí. Apareceu o boleto ou não? Apareceu. Então tá bom. É um boleto fake aí, só para demonstração. Mas para começo de história é isso. E esse modelo é um modelo vencedor que está dando para nós aí pelo menos 50% de redução de custo. Né? Quem está cobrando com variável, quem tem terceiros, tem escritório de cobrança, a gente tem tido sucesso aí para menos de 50% do custo com essa tecnologia, uma tecnologia 100% digital, finalização digital, e outro dia ainda até fiquei feliz, né, porque recebemos aí no meio do feriado 30 mil, 40 mil reais de um cliente, quer dizer, ninguém tinha feito acionamento, ninguém tinha feito nada, ninguém estava trabalhando, mas o chatbot estava lá operando e trazendo dinheiro para a companhia, tá? Vamos seguir, Lobo? Vamos. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Nós já recebemos aqui uma pergunta da Ana, do Felipe. Pessoal, nós já é 9h40, a gente vai mais 10 minutos de apresentação, mais demo para vocês. Mas coloca as perguntinhas, tem dúvida? Põe aqui no chat para a gente, eles vão responder nos últimos 10, tá bom?
Vamos lá. Então, tem 10 minutos, tem um bocado de apresentação aqui, de demo para vocês. Vamos dividir aqui a tela. Eu vou terminar aqui a minha... Vamos dividir aqui a tela para vocês. Ver se vocês estão vendo aqui. O celular, sim. O celular, tá vendo? Apareceu? Beleza. Então, o Guilherme mostrou essa tela aqui num browser. Eu vou mostrar a mesma tela no celular. Você pode configurar a tela com a cara que você quiser. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui na maneira que a CIMED usa. No caso da CIMED, ela vai ter toda a parte conversacional também, só com a cara dela. Então, a cara da CIMED é amarela, uma companhia incrível, né, que está crescendo um horror, a gente adora a CIMED. Né, e eles fazem um trabalho espetacular na ponta. Lá na CIMED, a gente conseguiu, junto com a CIMED, reduzir em 25% a inadimplência das farmácias. Né, você demorava para dar crédito 4 dias, hoje você dá o crédito inteiro na farmácia em 10 minutos. Você na mesma visita do vendedor. Na mesma visita, ele dá o crédito e já tira o pedido. Né? Você restabelecer o crédito era um processo que demorava 4 horas. Hoje demora menos de 1 minuto, porque você já gera todos os dados. Enfim, aqui, então, vamos mostrar um outro. Olha, o caso da CIMED, ele estava com amarelo. Vamos entrar aqui no tom. Né? Aqui no tom todo verde, ele também tem um processo conversacional. Então, aqui, e você pode conversar aqui, por exemplo. Ô, meu filho, chegou o rapaz aqui, ele está querendo fazer uma recarga de cartão. Então, olha só a velocidade que ele entende. Né? Que valor você quer? Pois é, ele falou que quer recarregar R$25. Né? É assim que o cara fala. Quer pagar como? Eu aperto o Pix, ele acessa lá a base, que Itaú, e já gera o Pix para você. E vocês veem a velocidade e como é fácil operar. Né? Vamos fazer aqui um demo legal? Deixa eu pensar. Eu acho que a gente pode fazer o da cobrança, né? E depois a gente vai para outro caminho, né? Sim, você tem já ele na versão moderna, vamos dizer assim, do Bubble, né? Versão como nova. Você gosta de chamar o então vamos aqui na cobrança nova que a gente está botando aqui no ar, né? Que é um pouco mais interativa. Eu sou Alice do Banco Mais, sabe como é que você quer que chame, Luiz? Olha só, é o seguinte, a turma aqui me chama de Lobo. Valeu. Então a gente consegue entender o que ele está falando para eu poder começar a pegar, como mostrou ali o Gui, personalização individual e navegação individual. Ixi, ó, tem um demo que saiu do ar aqui, ó, o Bubble. Então vamos para outro aqui, não tem problema. A gente vai... E isso é legal porque a gente está mostrando para vocês tudo ao vivo. Não tem nada aqui fake, não tem filmezinho, não tem gringo vindo. Né? E o que a gente tem aqui hoje é uma operação com alguns milhões de cobrança, alguns milhões de clientes sendo atendidos pelos clientes da gente. Claro que a gente não pode mostrar nenhum sistema em produção, não por conta de LGPD. Exatamente. Você não pode sair mostrando isso, então, está mostrando um ambiente de teste. Exatamente. Então vamos entrar aqui, por exemplo. Eu vou compartilhar aqui, que eu acho que fica até... Não, pode ser aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O que é interessante, né, Rogério, quando a gente fala desse conceito do Bubble, né, a criação do Lobo, próprio Lobo, né? Imagina que eu tenho uma caixinha cheia de questões que vão ser respondidas. Né? E quando a gente entra na linha da árvore de decisão, da jornada, a gente de alguma maneira está estruturado. E o Bubble, da maneira como ele foi criado, nessa caixinha de surpresa, eu posso puxar qualquer daquelas perguntas aleatoriamente. Então, ele está pronto para seguir isso e eu defino uma governança. E assim, pré-requisito para fazer onboarding de cliente. Ele tem que responder 8 questões. Ele vai puxar a primeira questão, resolvida, daí puxa a quarta, depois ele volta para a segunda. Quer dizer, a ordem das perguntas não altera o contexto, porque no final das contas ele só pula para o próximo estágio quando você tiver respondido todas essas questões. E o Lobo criou isso dentro do conceito aí da LLM, que é dentro de um guardrail, né, Lobo? Depois, se você puder falar um pouquinho do aspecto da alucinação, que é garantir que a gente não tenha respostas que estejam fora da trilha da governança que a companhia definiu. Esse é um dado importante. A tecnologia da gente ela usa uma série de recursos e usa o LLM de uma forma muito leve, só para entender o que o cara quer. E, na realidade, toda a gestão é feita por um modelo determinístico. Isso a gente faz porque os bancos não podem alucinar. Eu acabei de vir de São Francisco, num congresso, o maior problema de AI, onde estava todo mundo lá dentro, né? Os caras no número 1, número 2 das grandes companhias, estou falando do OpenAI, Anthropic, Microsoft, todo mundo. E se você colocar na nuvem de palavras, e a gente foi achando que lá ia haver coisas incríveis. Não aconteceu. Na nuvem de palavras, se você for olhar o que foi falado no congresso de 3 dias, com meia hora cada sessão, ou seja, teve um mundo de sessões, a alucinação é a maior coisa falada, o maior item de nuvem de palavras. Segundo, segurança.
E o terceiro, overpromised, ou seja, muito promessa e nada de resultado. Você vê muitos casos de uso da porta para dentro, ou seja, copilotos, mas para fora não. Por quê? Porque alucina. E é essa a nossa fortaleza. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem também forte aqui da plataforma. Então, imagina, você criou um caso de uso, uma jornada, isso aqui é para um banco lá de fora, para uma operação financeira, né? E ele tem lá saldo, duplicata, empréstimo, enfim, o que você quiser, documentação e dúvidas, né? Então, eu posso aqui chegar e pedir isso aqui. Estou aqui no computador. Eu posso pedir ajuda aqui e falar assim, cara... Ops, peraí, ok. Meu amigo, eu estou querendo aqui o resumo diário, por favor. Então, eu falo aqui, peraí. Eu estou querendo o resumo diário, por favor. Eu acho que o resumo diário, por favor. O meu microfone está sendo capturado pelo Teams. Pelo Teams. Então, peraí, deixa eu carregar no celular aqui, gente. Desculpem, eu vou... Enquanto você vai fazer, é importante a gente comentar toda essa tecnologia que nós estamos... Não é uma promessa, já existe. Já tem clientes reais utilizando o FinTalk. Isso aí já está em produção. Não é como o Lobo falou, um overpromise. Isso aí não é, vai ter em algum momento no ano que vem. Não, isso tudo que vocês estão vendo, apesar de a gente estar mostrando o ambiente de teste, já existe a produção desses clientes. Já é real, é vida isso. E a gente convida sempre os nossos clientes a falar. Eu vou mostrar no celular, tá? Eu queria mostrar em ambientes diferentes, mas estou mostrando aqui no celular. Então, eu vou pegar aqui no celular, estou com a mesma... vou botar aqui em português aqui. Perdão. Português. Acho que aqui. Então, vou escolher aqui, começar, por exemplo, em português, e ele está dizendo aqui, aquela mesma coisa, né? Eu posso, então, falar assim, amigo, eu estou querendo um resumo diário, por favor. Né? Quando ele faz o resumo diário, vou botar no áudio aqui para vocês ouvirem, né? Ele fala... perdão, é porque a gente fez isso aqui para um banco de UK e eles usam exatamente o que eu vou te mostrar, que é o call center em Portugal, tá? Então, no caso deles, a gente usou português de Portugal. Né? Agora, eu posso aqui, você criou a mesma jornada, sem você mexer nada, e você escolhe outra palavra, outra língua. Por exemplo, eu quero escolher, o cliente na hora fala, a gente consegue entender 130 línguas. Então, o que acontece? O cliente fala em 130 línguas, esse caso que eu estou falando, esses caras têm cliente na Islândia, Croácia, República Tcheca, Grécia, Cipros, UK, claro, e alguns outros países, são 14 países. Então, aqui você consegue entender qualquer língua e, na realidade, você vê online a conversa acontecendo em inglês, em British, tá? Ou português, ou espanhol. Você vê acontecendo, tá? E o operador, que é o caso deles, funciona em Portugal. Então, o cara está em português, escrevendo lá para o cliente, por exemplo, falando, e o cliente está falando em grego. O cliente está falando em islandês, né? que eu fui apresentado lá, enfim, é bem diferente. Então, aqui, por exemplo, eu posso falar em inglês americano, nesse caso aqui, por exemplo. Yes, my friend, I'd like to have a daily summary. Would you please? Então, ele entende qualquer língua, como eu falei. Olha a velocidade que ele já preparou. Your portfolio consists of $7,250 in cash. E por aí vai. Em inglês. Vamos mudar aqui uma língua aqui, só para mostrar para vocês. Caminhando aqui para o final, mas já para vocês darem uma olhada. Eu botei French, eu sei que é o terceiro item aqui. Também a velocidade de preparação de áudio, de tudo. Tá, então você consegue aqui, mesmo que você esteja usando, o legal, caracteres completamente diferentes. Então vamos escolher aqui Xinhua, por exemplo, chinês, né? E aí a mesma conversa agora passa a ser em chinês, que obviamente eu não entendo chinês, né? Mas eu aqui, se o Win tivesse aqui, talvez ele pudesse falar aqui em chinês, né? Mas eu não consigo entender, mas eu sei que é a terceira opção. Então eu vou apertar aqui na terceira opção, né? E ele vai trazer então a conversa. E por aí vai. Né? A gente estava outro dia falando com o investidor e eu falei, fala qualquer língua, até russo. Eu falei, que língua você fala? Ele falou, russo. Eu falei, putz. E aí ele começou a falar em russo, eu falei, nossa, será que vai? E aí ele adorou, enfim, foi uma conversa incrível, porque ele realmente fez as operações todas falando em russo. Então eu estou dividindo aqui para vocês um pouco dessa capacidade que a gente tem, mega flexível, e aqui é só um
um pedacinho de tudo que a gente tem com a YKP, com a One Digital, e a gente apoiando as duas empresas aqui para entregarem um mundo de coisas. E o que a gente acredita muito é ROI, ou seja, redução de custo, retorno sobre investimento. É como é que você realmente tem uma economia grande na sua operação enquanto você melhora a experiência do cliente. Fantástico, maravilhoso, uma delícia essa apresentação. Vou pedir para o Guilherme, por gentileza, projetar a tela e vai só mais para frente, por gentileza. A gente já está mais para frente, vai para frente. Mais. Não está indo aí. Tá indo aí? Não. Isso aí. Estamos aqui na mesa, somos 3 empresas. Luiz Lobo, Fintalk, ele é o pai da criança. Ele que desenvolveu o produto. A empresa, né? A empresa. Mas a Fintalk foi desenvolvida por ele, pela empresa dele. O Guilherme da One Digital, ele é o canal de distribuição, ele cuida da estratégia de go-to-market do produto. E a Fintalk é de Capetoca. Nós somos um canal de distribuição. Por isso que nós estamos fazendo esse webinar para apresentar uma solução fantástica que já está dentro de grandes empresas para que vocês possam usar na empresa de vocês. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos mandar um e-mail para vocês ainda hoje, tá? Com um link de uma página que vai ter essa apresentação, a gravação desse webinar e informações que vocês podem entrar em contato com a gente. Antes de eu ir para as perguntas, vou pedir para a Camille, que está ali do lado. Está com eco. Eu vou pedir por gentileza, para desligar. Eu vou pedir para a Camille do lado soltar a segunda pesquisa. A pesquisa 2 é para ver se vocês gostaram do webinar, gostaram do conteúdo, se vocês querem um contato nosso. Camille, por gentileza, solta a pesquisinha número 2 e vamos começar aqui com as perguntas. A primeira veio da Ana Luísa. Como a tecnologia se resguarda quanto a questões de uso de palavras maliciosas, cyber entre parênteses, e dos palavrões? Ótima pergunta. Quando um cliente faz uma pergunta na nossa plataforma, ele passa por 5 camadas. Quer dizer, quando eu falei aquele áudio, ele passou rapidamente por 5 camadas, tá? A primeira camada é chamada Bad Words, onde ele tira toda a parte de palavrões, onde ele limpa aquele texto. A segunda camada, então ele limpa de palavrões, né? Se eu chegasse aqui e falasse um nome feio, falasse um palavrão, ele ia dizer, desculpa, eu não estou entendendo, enfim, aí você coloca a tua decisão de negócio, como você responde a isso. A segunda coisa é um conjunto de aspectos de segurança de manipulação chamado OASP-10. Se vocês entrarem no site, OASP, com OWASP 10. Né? Ali dentro você tem os 10 principais itens de segurança desse ambiente digital de inteligência artificial e mais vários. Então, a gente passa por todas as avoidance de manipulação. Né? Aí você tem mais 3 camadas. A primeira camada, ela seleciona as palavras de maior uso dentro da tua corporação. Então, por exemplo, se eu estou usando cartão de crédito, ele ganha mais peso do que o sujeito falar que choveu. A palavra chuva diminui e a palavra cartão aumenta. Então, você tem mais capacidade de entender usando as palavras mais pesadas. Na segunda, você faz tokenização e aí tem uma série de metodologias de AI para melhorar essa pergunta. Então, na realidade, a pergunta que vai para o modelo não é o que você fez, ela foi limpa. Então, quando eu conto aquela história toda, o que é que o cliente fala? O cliente fala 3 minutos lá contando a história da vida dele, a gente limpa aquilo tudo e só pega o que faz diferença. Então, a gente consegue ter mais assertividade. Isso é muito importante para a imagem. A gente vê aí vários clientes que você pode falar o nome como um palavrão e ele sai falando com você de uma maneira não adequada e pode machucar a imagem. Eu não sei se eu respondi, mas aqui. Com certeza, com certeza. A segunda pergunta que veio do Felipe como ocorre... rapidinho a pergunta. Como ocorre a implantação de um projeto tradicional? Bom, Lobo, dessa aqui a gente tem várias histórias para contar, né? De projetos, né? Acho que agora, com essa maturidade aí de estrada, a expectativa inicial era assim, faz uma POC, eu gostei, quero fazer uma POC. E a gente entendeu, né, que a nossa POC, na verdade, é um MVP.
né? Sai funcionando. Já sai funcionando. E por que isso, né? Porque quando você quer testar um chatbot, você não quer simplesmente falar com ele e ouvir as respostas. Você quer que ele flua dentro do teu ecossistema, desde a captação da informação original, processamento dessa transação junto ao seu interlocutor e meios de pagamento, finalização, seja qual for o último estágio aí da conclusão desse atendimento. Então, a hora que você coloca esse projeto para rodar, a gente está falando de um projeto que vai crescer e escalar em cima do MVP. Então, assim, respondendo a pergunta, quando a gente fala de projeto, é um assessment inicial para a gente conhecer, né, aqueles casos de uso, as oportunidades que a gente está aqui falando, identificar os fatores críticos e, principalmente, quais são as métricas que a gente precisa colocar em pauta para avaliar a solução, né? Porque não é uma avaliação só de amor, né? É uma avaliação de resultado. Então, a gente precisa identificar o que é o NPS que você quer ter, qual que é o aumento de vendas que você busca, qual que é a redução de custo, né? E a questão legal que eu falei de mitigação de risco. Então, esse contexto todo é que vai ponderar o sucesso. E a gente prefere ter isso no início. Então, MVP em produção, coisa aí de 6 semanas, a gente é capaz, às vezes até antes, se tiver documentação, se tiver API, tiver que integrar ao sistema, e isso é importante comentar, você vai buscar informação no sistema do meu cliente, se eu vou buscar isso em arquivos, como é que fica a parte da sincronicidade de dados, né? Estou recebendo isso, é um dado crítico, eu preciso ter ele bloqueado, porque eu estou transacionando com o cliente, ou é uma informação mais larga de tempo de vida, em que eu possa manuseá-la em 2, 3 dias e não precisa ser síncrono, né? Um processo eventualmente assíncrono. Então, a gente leva tudo isso em consideração, cria a matriz de impacto e aí vai ajudar o cliente a escolher quais são os casos de uso em cima dessas variáveis. Eu acho que aqui, só para fechar também, para todo mundo saber, o tempo que a gente demora, em geral, médio é 8, pode chegar a 10 semanas. É difícil. Em geral, 8 semanas a gente tomba um call center inteiro. Eu estou falando aqui de 80 APIs, de 80 a 100 APIs. Então, esse é o tempo médio de tombamento de um call center inteiro. A gente tem vários clientes grandes, com milhões de ligações que passam pela estrutura da gente, e o tempo que a gente tombou é dessa ordem de 8 semanas. A gente teve casos assim muito mais rápidos, né, de call centers inteiros em menos de um mês tombados. Enfim, isso depende muito da qualidade da API de vocês. Com a API rápido, a gente é muito rápido. Documentação, né? Equipe de projeto, né? Uma coisa, um trabalho a 6 mãos, né? Às vezes muito mais do cliente, né? Do lado do cliente. De trazer documentação, de ter o comprometimento, né? De você estar junto, porque a API às vezes é simplesmente uma linguiça de código que não está documentada. A gente vai ter que sentar e estruturar, entender o que é que busca naquela chamada, o que retorna, o aspecto de segurança, né? Que também é nos permitir entrar no sistema e fazer as consultas. Então, esse é um contexto aí do projeto que precisa ser levado em consideração para ter prazo. Legal. Pessoal, nós já chegamos no horário, tá? Nós vamos encerrar. Tem mais perguntas que vão ser respondidas por e-mail. Só vou fazer um comentário que eu achei muito legal. O Olisson, ele mandou um comentário: Lobo, esse trabalho de vocês é fantástico. Lobo, eu trabalho em uma instituição financeira e os detalhes depois eu te dou. Provavelmente vocês vão entrar em contato. Vai ser muito bacana para atender você aí, Olisson. Pessoal, mais um webinar muito bacana se encerra. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigado. Ótimo dia para vocês, gente. Obrigado aí pela discussão toda, aí pelo conteúdo, as perguntas. Acho que ajuda a gente a enriquecer aqui as ideias também. Com certeza. Aguarda o nosso e-mail. Vai receber, responde para a gente. Vamos falar mais sobre esse tema. E aí, fique e monitore os nossos e-mails para receber convites para novos webinars, tá bom? Um grande abraço e uma ótima quarta-feira para vocês. Até mais.